Ao observar essa imagem do universo, a gente sabe que existe no universo, né, estrelas. Algumas delas, né, aqui tem exemplo de algumas, a estrela Sirius, a mais brilhante do céu, localizada a 8,6 anos-luz da Terra. Aldebaran, que é uma gigante vermelha, a mais brilhante da constelação de Touro. Antares é uma estrela supergigante com raio superior a 822 raios solares. Atualmente, se sabe que a composição química das estrelas em geral é praticamente a mesma, aproximadamente 90% hidrogênio e 10% hélio. Todos os outros elementos juntos contribuem entre 1% e 2% da composição e são chamados de metais. E a gente vê aqui, né, as estrelas, quando a gente olha para o céu, um monte de estrelinhas brancas. Mas na verdade, elas têm cores, né? E como a gente vê, né, elas brancas, é justamente porque quase todas elas emitem, né, vamos dizer assim, em quase todas as frequências de radiação simultaneamente. Então por isso que a gente não consegue observar a cor, né, da estrela, mas ela tem cores e a cor da estrela depende diretamente da sua temperatura. Para determinar a temperatura de uma estrela, analisamos seu espectro, que é obtido quando um feixe de luz passa por uma fenda e atravessa um prisma de vidro, né? Aquele aparato que a gente já conhece, vem a luz, passa uma fenda, depois passa pela rede de difração, que pode ser um prisma, e daí tem numa chapa, né, um cartão, esse espectro, né, que a gente pode determinar, pode observar, né, através dessa decomposição de luz, né. No caso aqui a gente viu o espectro de absorção, né, que é justamente o espectro que a gente vê das estrelas, né. Essas linhas faz com que a gente possa determinar quais são os elementos químicos ali presentes na estrela, cor, temperatura. Então, o trabalho com espectroscopia é importante, porque mesmo sem a gente ir lá verificar, apenas observando a luz que esses corpos emitem, né, a gente consegue detectar a que temperatura e que composição química está presente ali naquele corpo. Então sejam bem-vindos à aula 11 de Fundamentos de Mecânica Quântica, no qual eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre técnicas e aplicações de espectroscopia. Eu, aluno Matheus Santos. Mas antes a gente vai aprender um pouquinho o que é espectroscopia. O termo é derivado de uma palavra latina spectrum, que significa o espírito ou fantasma, e de uma palavra grega scopem, que significa vista no mundo. Refere-se a uma pletora de técnicas diferentes que empregam a radiação a fim de obter dados na estrutura e nas propriedades da matéria. Então a espectroscopia tem especialmente essa finalidade de determinar, né, de observar, de descobrir estruturas presentes na matéria. Então, existem vários tipos de espectroscopia. Vou citar algumas aqui, né? Espectroscopia de chama, que é uma espectroscopia que a amostra é analisada, né, por meio de chama ou então um forno. A espectroscopia Raman, que a gente vai abordar um pouquinho no final da aula, que é baseada, né, no espalhamento de luz incidente. Essa luz é um laser, né, luz monocromática, né, trata de uma energia vibracional, né, uma energia de vibração, e daí a gente consegue determinar a constituição, a composição do material, né. A espectroscopia de emissão, que também é uma das mais conhecidas, né, é a emissão de radiação eletromagnética de alguns elementos, de algum material. De absorção também, né, a fluorescência, que é um fenômeno que a gente pode observar
né, quando alguns materiais, após ser incidir, né, incidir nele uma luz ultravioleta, ele começa a emitir luz, né, também. Então a propriedade de fluorescência, né, é um fenômeno de fluorescência. A espectroscopia da incandescência, que vai depender, né, da elevação da temperatura. Então, dos materiais aí quentes, ele emite essa radiação eletromagnética. Vamos passear um pouco sobre a história, né, um pouquinho desse processo histórico do nascimento da espectroscopia. A gente sabe muito bem que em 1666 Isaac Newton, né, usando o prisma, havia decomposto a luz solar nas suas diversas cores e componentes, aquilo que o chamou de espectro. Então, basicamente, né, passava a luz do Sol pelo orifício, daí passava pela rede de difração, no caso o prisma, e daí a luz era decomposta e aí aparecia, né, esse espectro aqui, no caso aqui da imagem, nessa tela, né. Então, aí depois vem, né, toda a questão que a gente já sabe da natureza corpuscular, né, da luz, por ele, né, formulada, a de Einstein, né, a teoria ondulatória da luz, que foi em 1690, o experimento da dupla fenda, né, de Young, também comprovando aí a teoria ondulatória da luz, né, até 1905, quando Einstein descreveu o efeito fotoelétrico, né, no caso, também provando que a luz também é partícula, né, e daí chamando de fóton. Então, durante todo esse processo, apareceu esse cara chamado Joseph von Fraunhofer, né, um óptico alemão, né, que em 1814 notou que o espectro do Sol apresentava um grande número de linhas muito finas, mais de 500 sobre a faixa do contínuo. Então, a gente pode ver que é antes, né, de Planck, ele observou, né, esse espectro do Sol e não conseguiu descrever o que seria nessas linhas escuras aqui, no qual ele nomeou no caso de A até K, sendo essas linhas mais largas, né, letra maiúscula, e letra minúscula, essas linhas mais finas, né, no qual ele não soube, morreu aí de pneumonia, se eu não me engano, e não conseguiu entender por que no espectro do Sol aparecia essas linhas escuras aí. Outro ponto também a destacar é que ele foi um dos primeiros, né, a inventar o espectroscópio, né, o material, o equipamento que a gente consegue observar os espectros do determinado elemento, né, que é basicamente esse aqui, como eu já desenhei lá no início da aula, né, passa a luz por uma fenda, passa pela rede de difração, prisma, lente, e é projetada esse espectro aqui nesse cartãozinho, né, nessa tela. Então ele foi um dos primeiros a inventar esse espectroscópio mais sofisticado. A solução desse enigma, né, estava reservada para um físico teórico. O enigma que eu falo é do entendimento lá do espectro do Sol, com aquelas linhas escuras, para um físico teórico e um químico, ambos também alemães, né, Kirchhoff e Bunsen, no ano de 1859. Então se uniram aí com o intuito de observar, né, de estudar o que seria aquelas linhas. Então Bunsen já tinha feito, né, inventado o bico de Bunsen, que é aquele bico que a gente vê em laboratório de química, né, que é a mistura do ar com o gás, né, que provoca uma chama melhor, mais eficiente. E daí eles tentaram observar elementos, né, iam queimando elementos aqui e observava os elementos, os espectros, né, de cada elemento colocado aqui nessa chama. Então foi através desses experimentos que eles conseguiram entender, né, o que seria aquelas linhas chamadas linhas de Fraunhofer.
Então, o corpo opaco e quente, né, ao passar por uma rede de difração, a gente tem um espectro contínuo, né? Lâmpada incandescente, né? Todo corpo quente vai emitir esse espectro contínuo. Quando a gente pega esse corpo e coloca entre ele, né, um corpo, no caso aqui um gás frio, coloca entre esse corpo quente e a rede de difração, a gente tem o espectro de absorção, no qual esse espectro de absorção vai demonstrar as frequências, né, que esse gás frio ele absorveu dessa luz, né, vindo aqui externamente, ele absorve, a depender das propriedades químicas aqui desse gás, né, as propriedades químicas do gás vai absorver determinadas faixas de comprimento de onda, né, chamado de espectro de absorção, e daí a gente vê essas linhas escuras no espectro. Caso coloque o gás quente, né, para passar sobre essa rede de difração, no caso a gente vai ter agora o espectro de emissão, que se for o mesmo material, o mesmo gás, no caso de Kirchhoff e Bunsen foi especialmente o sódio, o vapor de sódio, né, vão bater justamente as linhas, né, tanto no espectro de absorção quanto no espectro de emissão. Então ele formula, né, as três leis empíricas, leis de Kirchhoff para a espectroscopia, qual fala do espectro contínuo, que são produzidos por corpos densos e opacos quentes, sólidos, líquidos ou gasosos. Aí o espectro contínuo ou térmico não apresenta linhas. O filamento de uma lâmpada comum de tungstênio, uma corrente de lava derretida ou a fotosfera, superfície das estrelas apresentam espectros contínuos. 2. Espectro de absorção. Ocorre quando um espectro contínuo produzido por uma fonte de alta temperatura atravessa um gás a temperatura mais baixa que aquela fonte, formam-se então linhas de absorção correspondentes aos elementos químicos que estiverem presentes no gás frio. As atmosferas das estrelas são o exemplo mais típico. Então aqui a gente já tem, né, a explicação das linhas de Fraunhofer, né? Nada mais era do que o gás, né, ao redor na atmosfera do Sol, absorvendo determinadas faixas, né, de comprimento lá de onda do espectro contínuo do Sol. Então já é uma explicação aí formulada. 3. Espectros de emissão são produzidos por gases pouco densos, transparentes a alta temperatura. Aparecerão então linhas de emissão correspondentes aos elementos químicos que o gás é constituído. Ao contrário das linhas de absorção, o espectro de emissão não requer necessariamente que haja uma fonte contínua atrás do gás. Então, como a gente viu nessa imagem aqui, né? Não é necessário ter uma fonte aqui, né, emitindo luz, apenas o gás quente para a gente observar, passando por uma rede de difração para a gente observar o espectro de emissão, a depender da propriedade química do gás. Então, Kirchhoff e Bunsen fizeram esse experimento que já foi dito lá anteriormente, né? Pegaram o vapor de sódio, né? Colocaram entre a rede de difração e a luz branca e observaram o espectro de absorção, né? Depois pegaram esse vapor esse sódio, né? Esquentaram, né? O vapor de sódio esquentaram e daí observaram o espectro de emissão. E observar o sódio, observaram que tanto o espectro de absorção quanto o espectro de emissão batiam, né, as linhas, e ao comparar esse espectro experimentalmente com o espectro que Fraunhofer tinha construído, né, nomeado lá na época dele, eles observaram que justamente as linhas que correspondiam ao sódio, né? Então daí foi tipo uma alavanca para ser descobertas as propriedades
né, do Sol, né, o que existia, as propriedades químicas, os elementos químicos que existiam no Sol. Então daí foi descoberto, né, oxigênio, sódio, hélio. Vale destacar que é sempre por comparação, né, feito o experimento com um elemento químico e daí você compara com outro espectro, vê que as linhas batem e daí você diz, não, esse aqui é oxigênio, esse aqui é mercúrio. E assim vai, porque cada elemento químico vai ter a sua característica, vai ter, é como se fosse a impressão digital, né? Vai ter o seu modelo de espectro, vamos dizer assim, né? Tanto de emissão quanto de absorção, a depender do aparato experimental que esteja usando, né? Daí foi descoberto outros elementos químicos, né? Exemplo aí, zinco, potássio, estrôncio, sódio, né? É bom observar também que como eu falei, cada elemento tem sua característica e eles tendem mais a uma determinada cor, né? A uma determinada cor, no caso aqui bário, esse verde, o sódio, esse amarelo aí, mais escuro, amarelo queimado. E daí a gente observa os elementos, né, que foram descobertos por Kirchhoff e Bunsen. Agora, nessa etapa da aula, vamos aprender um pouquinho da emissão luminosa, processo de excitação e relaxação, né, como se dá essa emissão de luz, quais são os tipos de emissão de luz, né, como é que funciona determinadas lâmpadas que a gente conhece, tipo a lâmpada incandescente, a lâmpada fluorescente, a lâmpada de LED. A gente nessa etapa aqui da aula vai aprender um pouquinho sobre isso. Então, como a gente viu lá na aula 10, né, o átomo de Bohr, né, é constituído aqui, no caso esse aqui de hidrogênio, né, ao ser excitado, né, o elétron vai passar para outra camada, né, de nível de energia maior, e ao ser chamado de excitação, no caso, e ao ser voltado, né, ao ser transportado, ao cair de nível de energia, ele vai sofrer um processo de relaxação, emitindo aí um fóton, né, radiação eletromagnética. Então, de forma bem simples, é esse o processo da emissão luminosa que a gente tem em um átomo. E fenômenos acontecem, né, justamente por esse processo de excitação e relaxação. E um dos fenômenos é o fenômeno da fluorescência. Né? Muitos materiais excitados pela luz ultravioleta emitem luz visível sobre relaxação. Esse fenômeno recebe o nome de fluorescência. Né? Aqui nessa imagem a gente pode perceber, pode tipo aprender de forma mais didática como é que isso funciona. O fenômeno de fluorescência, o elétron ele é excitado de forma a alta energia, né, de forma que vá para uma camada de alta energia bem rápida, né, e depois ele começa a descer pulando ou uma escadinha, vamos supor aqui que seja o nível de energia seja essas escadas, ele vai descendo, né, ou de uma em uma escadinha, ou então pulando, né, determinadas escadas, e daí são emitidos fótons correspondentes a frequências mais baixas, né? Então, a gente pode perceber nesse processo de fluorescência que quando o fornecimento de energia acaba, a emissão de radiação para imediatamente. Então, é um processo que parou ali a emissão, né, de energia de ultravioleta, né, a incidência de luz ultravioleta, a emissão de radiação também para imediatamente. Então a gente pode perceber esse processo de fluorescência em determinados minerais, né, em corantes. Uma rocha, aqui um exemplo, uma rocha que contém dois minerais fluorescentes, né, o carbonato de cálcio e o silicato de zinco, no qual ao incidir, né, a luz ultravioleta, dele ele começa
a ter o processo de excitação e relaxação e emite os fótons, né? No caso, em determinada frequência. No caso do carbonato de cálcio, ele vai emitir aqui no vermelho e o silicato de zinco vai emitir nesse verde aqui. Então, a depender das propriedades químicas do material, vai surgir cores, né, aqui nesse processo de fluorescência. E a gente pode perceber também esse processo de fluorescência em roupas, né? Tipo, tem roupa que a gente vê que ela brilha mais. Então, nada mais é do que esse processo, né, de fluorescência. Aí o povo diz, é uma roupa cheguei, é aquela roupa que a gente vê que brilha. Então, brilha justamente pela incidência de luz ultravioleta na roupa, né? Que é feito de corantes, é colocado corantes nessa roupa, e daí esse material é excitado e começa a emitir, né, essa radiação eletromagnética. Outro fenômeno também é a fosforescência, né? A fosforescência, diferentemente do que ocorre com os materiais fluorescentes, seus elétrons são impulsionados para órbitas mais altas e tornam-se aprisionados, né? O que a gente vai chamar de estado meta-estável, né? É um estado prolongado de excitação. Então é excitado e demora mais para ser relaxado. É como se subisse na escada rápido, aquela escadinha que eu coloquei, e fosse descendo a escada de forma bem lenta, de forma bem que seja emitido, né? Vários tipos de foto de diferentes frequências, né? Então, o mesmo depois que o fornecimento da energia para, a substância fosforescente continua por algum tempo emitindo luz visível. Então, incide a luz ultravioleta nessa propriedade que geralmente é o fósforo, incide essa luz ultravioleta nele, ele começa a emitir, mas por ele emitir nesse estado metaestável, fica aprisionado, né, determinados elétrons lá nas camadas, e essa relaxação vai ser de forma bem lenta, por isso que eles ainda ficam brilhando. E aqui tem alguns exemplos de materiais, né? Além disso aqui a gente vê muito em controle remoto, né, de TV, aqui em relógio, nas tomadas, aqui em sinalização, né, de saída de escada, dessas coisas. Aqui quando tá com a luz e ao apagar a luz, né, eles começam a surgir, né, as propriedades de fosforescência, né, e daí ficam tudo iluminado. Então aqueles negocinho que a gente cola no quarto, né, para as crianças ficar vendo aí à noite, né, também tem essa propriedade de fosforescência. Outra propriedade que é outro fenômeno, né, é a incandescência. Então a luz emitida como um resultado de alta temperatura possui a propriedade de incandescência. Então a incandescência a gente pode ver em fornos, né, em fornos essa resistência, né, começa a ficar vermelha justamente pela alta temperatura, né, existente nela, ou em lâmpadas incandescentes, né, a luz branca também é um exemplo de incandescência. E na parte mais brilhante, trago esse gráfico aqui, na parte mais brilhante do espectro, né, da emissão aqui da luz incandescente, esse pico de intensidade, tem um pico de intensidade, né, que ele é nessa faixa aqui, né, justamente nesse local aqui, ele é proporcional, diretamente proporcional à temperatura, né, absoluta do emissor. Então, a gente sabendo
esse pico, né, essa frequência de pico aqui, a gente consegue determinar a temperatura de determinados corpos, né, incandescentes, e daí perceber através do brilho qual é a temperatura que aquele corpo está. Nesse slide eu trago um pouquinho sobre as lâmpadas que a gente costuma, né, observar ter em casa, né? A primeira é a lâmpada incandescente, né, que vai consistir de esse formato, a maioria desse formato, né? No caso, aqui tem um tubo, tem um filamento de tungstênio, tem gás aqui, argônio, né? E ao aplicar uma corrente aqui sobre sobre esse filamento, ele começa a emitir, a aquecer e a emitir, né, luz. Vale destacar também que é um recipiente bem lacrado para evitar que o ar penetre, né, aqui nesse filamento e ele oxide rápido, né, justamente quando a lâmpada queimou. É justamente isso, ou tem alguma falha nela que comece a passar, né, ar e comece a oxidar esse filamento, e com a temperatura, que por ser uma temperatura bem alta, por ser incandescente, ele começa a se romper, e daí a gente tem a lâmpada queimada. Ou então espontaneamente esse filamento ele vai romper de qualquer forma. Então hoje em dia é usado o iodo como um elemento halogênico, e esse iodo ele faz com que a lâmpada fique mais resistente, né? Dentro aqui fique mais resistente e proporciona aí uma durabilidade, né, maior na questão da lâmpada incandescente. Então, recapitulando, é aplicada aqui a recipiente fechado, né? É aplicada aqui fechado com gás argônio, aplicada aqui uma corrente, daí o filamento ele começa a esquentar e a emitir, né, luz incandescente. O segundo exemplo é a lâmpada fluorescente. Nessa lâmpada fluorescente a gente tem dois processos, né? O primeiro processo a gente pode observar aqui, aplicada de DP, né? São os elétrons emitidos por esse filamento são velozes, começam a bater, né, um no outro, a se chocarem, e ao se chocar, vale lembrar que aqui dentro desse tubo tem mercúrio, vapor de mercúrio, e ao se chocar com o átomo de mercúrio, esse átomo vai emitir fóton na faixa de ultravioleta, né? Então, ao emitir esse fóton na faixa de ultravioleta, ele vai passar pelo fósforo, né? É uma camada também, aquele pó branco. Quando a gente tem aí um acidente e quebra uma lâmpada dessa, a gente vê que é cheia de pó branco. Então, é o fósforo ali presente na lâmpada que faz com que ao aparecer, né? Ao perceber, vamos dizer assim, a incidência desse fóton da ultravioleta, emite, né, vai emitir fótons, vamos dizer assim, de frequências mais baixas, e daí quando esses fótons é combinado um com o outro, é produzido, né, a luz branca. Então essa camada de fósforo é justamente para ter a interação com esse fóton ultravioleta, e daí formar essa luz branca que a gente percebe quando é ligada a uma lâmpada fluorescente. A lâmpada de LED, né, que é a mais usada hoje, a gente pode perceber que é a mais usada. Aqui trata-se de um circuito eletrônico. Aqui são os LEDs. Veja que não tem nenhum material, nenhum, como é que eu posso dizer, gás dentro, né? É uma lâmpada eletrônica, é uma lâmpada que só basta ter aí circuitos eletrônicos, e funciona bem simples, né? De uma forma bem simples. Aqui como essa imagem,
é colocado uma camada de semicondutor com elétrons livres e outra camada de outro semicondutor que há esses buracos, né? Essa vacância aqui. Então, ao juntar tem essa parede aqui elétrica, essa barreira elétrica, e ao aplicar um ADTP, né, sobre esses dois materiais, vai um elétron aqui que estava livre vai ficar nesse buraco, vamos dizer assim, e emitir o fóton, né? Então, LED funciona basicamente dessa maneira. Apenas esse transporte aplicado a um DDP desses elétrons livres composto em um material semicondutor para outro material semicondutor que há necessidade de ser preenchido por outro elétron, e daí é emitido o fóton, né? Então é interessante a gente perceber que a cor, né, a cor do LED vai depender da queda dessa energia, né, desse elétron livre. Quanto maior for a queda de energia, a luz vai próxima do azul, né? E quanto menor for essa queda de energia, a luz vai para o vermelho. Então é interessante a gente observar essa propriedade de LED. Então eu trouxe bem básico aqui essa funcionalidade das três lâmpadas que a gente vê mais, né, no nosso dia a dia. Agora nós vamos aprender sobre tipos de espectroscopia e suas aplicações. Espectroscopia de emissão. Como a gente viu, cada elemento químico tem seu próprio padrão característico de nível de energia e, portanto, emite luz de acordo com seu padrão característico de comprimento de onda, quando excitado. Então aqui, como obter, né, um espectro de emissão, tem a fonte, né, de luz, o gás aqui, né, em alta temperatura, passa por essa fenda, por lentes também, e pelo prisma, e daí a gente tem o espectro de emissão. Aqui esse GIF para mostrar mais didaticamente como é o bico de Bunsen, né? Com determinado gás, tem um prisma, e daí a luz é decomposta e forma esse espectro aí de emissão. Aqui temos alguns espectros de emissão, né? A lâmpada incandescente, o espectro contínuo, de hidrogênio, de sódio e de mercúrio. Lembra lá que eu falei que o sódio ele vai para o amarelo? Então olha aqui, de emissão para o amarelo. Espectroscopia de absorção. É aquele mesmo aparato, só que dessa vez colocando aqui o vapor de sódio, né, entre uma luz branca, né, e a fenda, no caso a rede de difração, né, entre a rede de difração e a luz. Então essa imagem aqui nos mostra, né, como é que eu posso dizer, com mais detalhes, né, esse experimento. Então vapor de sódio entre a rede de difração e a luz aí branca, né? Então forma esse espectro de absorção. Então o gás vai absorver, né, as propriedades dessa luz referente à propriedade que tem química nesse gás, né? Propriedade química desse gás. Então vai formar esse espectro de absorção, no qual tem linhas escuras, né, em toda a faixa aí do espectro. Aqui está o GIF de maneira mais didática como é formado aí esse espectro de absorção. Aqui temos alguns espectros de sódio, de mercúrio e de lítio, né? Vejam que as faixas escuras aí indicam, né, as frequências que esse determinado elemento, né, no caso aqui sódio, absorveu ao passar uma luz sobre ele.
Aqui a gente vai estudar um pouquinho como é que é construído, né, esse espectro de absorção e de emissão. Aqui o átomo de hidrogênio, né? Então quando o elétron ele passa de uma camada, né, de uma salto de um nível mais baixo para um nível mais alto, né, a gente tem a absorção, né, ele absorve luz e daí forma essa linha de absorção no espectro. Então quando ele passa do nível mais baixo para um nível mais alto, ele está absorvendo, né, determinada luz. Já ao contrário, quando ele vai no processo de relaxação que a gente viu, quando vai do nível mais alto para o nível mais baixo, ele emite, né, radiação eletromagnética e daí é formado aí o espectro de emissão. Aqui tem os gráficos deles, como é que se comportam, né? Intensidade por comprimento de onda. Então cada lixa dessa, cada faixa dessa vai gerar picos, né? Nesse caso aqui, como sendo de absorção, vai ser picos voltado para baixo, e nesse caso aqui, como é de emissão, ao contrário desse outro, né? Os picos voltado para cima. Então é um jeito aí da gente identificar se é de absorção ou de emissão. Um ramo aí que é bem interessante é a espectroscopia Raman, né? Nós temos esses três casos aqui na espectroscopia Raman, que nesse primeiro caso, chamado de A, tem uma determinada amostra. Lembrando que a espectroscopia Raman ela é uma espectroscopia vibracional e daí é para analisar determinadas amostras de determinados elementos, determinado material, como se comporta, né, com a interação desses fótons nele. No caso vai ser uma luz monocromática, né, um laser, no qual vai incidir nesse material, e após o relaxamento, né, a relaxação vai emitir aí um fóton, sendo ele com maior energia, menor ou até mesmo igual, né, ao que incide. Então nesse caso a gente tem um material, determinada amostra aqui no nível fundamental, né, nível eletrônico fundamental. O laser vem e interage com ela, ela é excitada no estado vibracional virtual, e daí depois que ela volta de novo para esse estado, né, esse nível de fundamental eletrônico, ele emite um fóton, né, com a mesma energia que o incidente. Então nesse espalhamento a gente tem um espalhamento elástico que não é tão interessante assim para o estudo da espectroscopia Raman. Já no lado B, no caso B, nós temos uma determinada amostra que, ao incidir nesse feixe de laser nela, é excitada para o estado vibracional virtual, e depois, ao voltar, emite esse fóton, só que sendo um fóton com menor energia do que o que foi incidido nele, né, nela na amostra. Então nós temos aqui no caso B um espalhamento inelástico chamado de Stokes, né? É um espalhamento que a emissão, né, de uma radiação eletromagnética tem energia e frequência diferente, né, da emissão da que é incidida, e menor, né, do que essa incidida. Já no caso 3, a gente tem determinada amostra no qual é incidida sobre ela um feixe de laser, né, e é elevada ao estado virtual aqui vibracional. Depois, quando desce, ela emite um fóton, é emitido um fóton com maior energia do que o que inicialmente foi inserido sobre ela, sobre a amostra. Então temos o espalhamento inelástico também, chamado de anti-choque. Então o estoque é para menor energia, né, na emitida. Eu estou falando quando emite aqui o fóton, é a menor energia, e a anti-choque é maior energia.
Então, como é que funciona, né, esse aparelho da espectroscopia Raman, chamado espectrômetro Raman? Basicamente é jogado, né, um laser nessa amostra, aqui fica a amostra, é jogado o laser vem para cá, passa por esse filtro, vai para a amostra, depois volta de novo essa luz do laser, passa por aqui, por esse filtro também, para chegar nesse detector. E daí depois nesse detector ele vai analisar, né, o espectro que chegou ao passar por essa amostra, de acordo com essas propriedades que eu fiz aqui, né, se ele teve ou não essa diferença de energia, né, entre o fóton aqui incidente do que é emitido. Então basicamente essa diferença de energia que o aparelho vai analisar, e daí vai nos mostrar o espectro Raman, que é o produto final para análise, né, daqui desse material que está sendo analisado aqui, né, as propriedades que está dentro desse material que está sendo analisado. Então ele vai nos mostrar um gráfico, né, assim, lembrando que aqui é a intensidade, esse eixo aqui é a intensidade. Anti-estoque, que a gente viu que é maior energia, né, e estoque para menor energia. Então a gente vê que são gráficos simétricos, né, daqui, e de um lado é igual ao outro, só que não pelo nível de intensidade, né, mas sim pelos picos, né, que batem um com o outro. Então geralmente a gente se pergunta por que esse aqui tem mais energia e os picos são menores, né? Esse aqui tem menos energia, no caso dos estoques, e os picos são maiores, mas não são os picos de energia, e sim a quantidade, né, de propriedades que reagem naquele momento. Então é mais fácil em uma determinada amostra a gente observar que tem muitos, né, propriedades nos materiais que reagem a quando emite essa radiação eletromagnética de forma que seja de menor energia do que de maior energia. É mais fácil, deixa eu voltar aqui, é mais fácil a gente ver esse caso estoque, né, em determinadas amostras, em determinada amostra, o fóton sendo emitido com determinada energia sendo menor do que o do laser, do que essa parte aqui, do que esse fenômeno aqui, que o fóton é liberado com mais energia. Então muitas das vezes esse gráfico aqui do espectroscopia Raman, o espectro Raman, ele somente é observado essa parte aqui. Muitas vezes a gente só observa mais essa parte aqui. Essa aqui a gente descarta, porque aqui já que tem mais interação, vamos dizer assim, dos componentes, né, de vários componentes, mais componentes interagindo dessa parte, então é mais fundamental a gente observar essa parte. E dentro da espectroscopia Raman, existe essa, vamos dizer assim, um link, né, um anexo dessa espectroscopia que chama de espectroscopia Raman de superfície aprimorada, que saiu agora em 2006, que foi em 2006, e funciona basicamente da mesma forma, a mesma teoria, só que eles analisaram vírus, né, da gripe e do HIV. Esse processo é capaz de detectar vírus de HIV e da gripe em menos de 60 segundos, né? Então foi um pessoal da Geórgia que, estudando a espectroscopia Raman, observaram que ao fazer a espectroscopia Raman diretamente, né, no RNA, DNA, para interagir com RNA e DNA virais, eles viram que aqueles picos que eu mostrei lá na
no slide anterior eram muito pequenos, então era difícil de analisar esse processo, né, como era que eles interagiam. Então eles fizeram esse nanobastiões, né, acoplar esse nanobastiões para que é como se fosse um amplificador, né? Tem até dizendo na matéria que é como se fosse uma sintonia de uma antena, né, no qual eles colocaram para ter essa amplificação do sinal e daí eles observar de maneira mais eficiente aquela interação, né, do laser com a propriedade que está analisando. No caso desse aqui, HIV e gripe, o RNA e DNA, né, desses vírus virais. Ok? Eu espero que tenham gostado. Aqui são as referências, algumas referências que eu fiz que eu, como é que eu posso dizer, usei nesse trabalho, e até a próxima.